Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sepse e ver como que esse assunto é abordado em prova. É um assunto muito prevalente, então é bom prestar bastante atenção, tá? Então vamos lá. Começando, né? Por que é um assunto tão importante na vida e na prova? Porque a sepse, a mortalidade brasileira devido ao choque séptico, ela pode chegar até 50%. Isso acontece por alguns motivos, então falta de conhecimento da população sobre o tema, atraso na procura do serviço de saúde, dificuldade de reconhecimento rápido da síndrome por profissionais de saúde. Então, tudo isso leva aí a uma grande mortalidade, né, da sepse. Então, as fontes que eu tirei, né, as fontes bibliográficas para preparar essa aula é do Survival Sepsis Campaign de 2021, tá? Basicamente, tem outras fontes. E do terceiro consenso de sepse, que é o Sepsis 3, tá? Então, como que era antigamente as definições de sepse? Então, começando, a gente vai conceituar o que a gente chama de SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, tá? Então, a SIRS, ela pode ser secundária, não só a sepse, mas a estados que aumentam a inflamação. Então, por exemplo, trauma, grandes cirurgias, queimaduras, pancreatite aguda grave e infecções. Então, quando a gente tem a pontuação de 2 ou mais dos seguintes, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem um paciente com SIRS. Então, ou a gente pode ter uma leucocitose acima de 12.000, ou leucopenia abaixo de 4.000, mais 10% de bastões, ou frequência cardíaca acima de 90, temperatura central acima de 38 ou hipotermia abaixo de 36, tá? Ou taquipneia, frequência respiratória acima de 20 ou uma pressão parcial de gás carbônico de 32 ou necessidade de ventilação mecânica, tá? Então, as definições antigas, elas eram caracterizadas em 3: a sepse grave e o choque séptico. Então, a sepse era a SIRS mais uma infecção documentada ou presumida. A sepse grave é quando você tinha a sepse associada a uma disfunção orgânica. E o choque séptico é quando você tinha a sepse com uma hipotensão não responsiva a volume, necessitando do uso de drogas vasoativas, tá? Só que em 2016 vieram as novas definições de sepse. Então, aquelas antigas que eu acabei de falar para vocês, isso não usa mais, tá? O que caiu por terra, na verdade, foi a sepse grave. Esse termo hoje não existe mais, tá? O que existe é a sepse e o choque séptico. E como que a gente define? A sepse, ela é uma disfunção orgânica com risco de morte aumentado, ocasionada devido a uma resposta desregulada do organismo frente a uma infecção. E a disfunção orgânica a gente caracteriza através do score de SOFA, que é quando a gente tem uma pontuação maior ou igual a 2. E o choque séptico, ele é um grupo de pacientes que tem a sepse, mas que eles necessitam de uso de droga vasoativa para manter uma PAM, né, uma pressão arterial média acima de 65, com um lactato sérico aumentado, ou acima de 18 mg por decilitro, ou acima de milimol por litro, após uma ressuscitação volêmica adequada, tá? Bom, e o score de SOFA, o que ele vai mostrar pra gente? Ele vai mostrar a disfunção das principais órgãos, assim, que a gente tem, que é a disfunção respiratória, disfunção hematológica através da contagem de plaquetas, disfunção hepática, disfunção cardiovascular, disfunção neurológica e disfunção renal. Então, a gente tem uma pontuação que vai de 0 até 4, né? Então, em relação à disfunção respiratória, a gente vai levar em consideração a relação PO2-FI-DO2, tá? Sendo que 0 é uma relação PF acima de 400 e 4 é quando a gente tem uma relação menor ou igual a 100 com suporte ventilatório. Disfunção de plaquetas, que é a disfunção da coagulação, a gente tem como sem disfunção acima de 150 e a pior disfunção quando está menor ou igual a 20. Disfunção hepática a gente vê através das bilirrubinas, que é sem alterações bilirrubina total menor que 12, de 1,2, e disfunção pior maior do que 12.
disfunção cardiovascular, quando a gente tem ausência de hipotensão, e o grau 4, né, a pontuação 4, quando a gente tem uso, por exemplo, de dopamina acima de 15, uso de epinefrina ou de noradrenalina acima de 0,1 micrograma quilograma por minuto. A disfunção neurológica, que a gente vê através da escala de coma de Glasgow, e a disfunção renal, que a gente vê em relação à dosagem de creatinina, né? Então, sem disfunção é quando a gente tem uma creatinina menor ou igual a 12, e a disfunção grau 4 é quando a gente tem uma creatinina menor do que 5 ou uma oligúria com uma diurese menor que 200, certo? Então, o que significa o score de avaliação de disfunção orgânica, que é o score de SOFA, né? Então, a gente já falou que é o Sequential Organ Failure Assessment. Então, a gente vai ter aí as principais disfunções, que é disfunção pulmonar, disfunção cardiovascular, disfunção renal, disfunção cerebral, disfunção hepática e disfunção de coagulação, tá? E as ferramentas de triagem da sepse. Então, quando que a gente usa as ferramentas de triagem da sepse? Para que a gente usa? É para identificar os pacientes de alto risco de óbito e aqueles pacientes que vão precisar de uma longa permanência na UTI, tá? Então, são ferramentas que elas não fazem o diagnóstico de sepse. Elas são usadas para a gente conseguir melhorar essa triagem, identificar pacientes potencialmente de risco que podem evoluir para uma sepse e principalmente naqueles lugares que a gente tem pouco recurso, para a gente direcionar a internação deles, seja para mandar para UTI, né, ou até do pronto-socorro para a gente fazer uma internação e ficar de olho nesse paciente, tá? Então, uma das principais ferramentas que a gente tem é o Quick SOFA, tá? Que acima, maior ou igual a 2 pontos, a gente tem um alto risco desse paciente de precisar aí de uma UTI. Então, o que a gente vê no Quick SOFA? Né? Então, a gente vê uma taquipneia acima de 22 incursões por minuto, alteração de nível de consciência, então uma queda da pontuação do Glasgow e uma hipotensão com uma PA sistólica menor do que 100. O que os guidelines mostram pra gente? Que o Quick SOFA, comparado com outros scores, por exemplo, o CIRS, né, da resposta inflamatória sistêmica, o NILS e o MILS, ele não tem superioridade. Então, você pode usar uma dessas ferramentas de triagem, o Quick SOFA, o MILS, o NILS, para você ficar de olho nesse paciente, que é o paciente potencialmente grave, né? Então, esse daqui é um exemplo da tabela de MILS, né, que é um score de alerta precoce, que é normalmente aquele paciente que está para ser atendido no pronto-socorro ou até que está na enfermaria, que quando ele tem alguma alteração nesses parâmetros, seja nível de consciência, seja frequência respiratória, frequência cardíaca ou hipotensão, você aciona a equipe de enfermagem ou você, né, a equipe de enfermagem fica responsável por acionar a equipe médica para você ficar de olho nesse paciente porque ele está evoluindo para uma deterioração clínica, mas não significa que ele vai fazer um diagnóstico de sepse, tá? E o NILS também é um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês para mostrar, que também leva em consideração aí frequência respiratória, frequência cardíaca, né, alteração de nível de consciência, hipotensão, tá? E a fisiopatologia da sepse. Então, a fisiopatologia da sepse, ela é bem complexa, né? Então, só para mostrar para vocês, começando aqui, na verdade, ó, infecção por fungos, por bactérias e por vírus, ela vai ocasionar duas coisas, né, basicamente. Então, essas moléculas, né, responsável aí, por exemplo, no caso dos fungos, que são componentes da parede celular, ou até de bactérias, ou até liberação de endotoxinas e exotoxinas, vão causar liberação de mediadores inflamatórios primários, que por sua vez vão aumentar a resposta imune, levar uma resposta imune celular e humoral, que vão levar à liberação de mediadores inflamatórios secundários, como interleucina F, TNF-alfa, ativação do sistema complemento, ativação da cascata de coagulação, liberação de espécies reativas de oxigênio, e isso vai fazer com que haja uma produção endotelial de óxido nítrico e ocasionar microtromboses no endotélio, e com isso ter uma situação de hipóxia tecidual que vai levar a uma disfunção mitocondrial.
Então, essa doença do endotélio, que é o principal componente da fisiopatologia da sepse, vai levar a uma disfunção mitocondrial, que vai ser responsável por um estado de choque, que vai levar a uma disfunção de múltiplos órgãos, tá? E aí a gente tem na sepse tanto um estado pró-inflamatório quanto um estado anti-inflamatório, né, que ambos vão ficar desregulados. Naqueles pacientes que evoluem com aquele choque fulminante, que morrem em 48, né, horas, 72 horas, a gente tem um perfil mais pró-inflamatório, né, e aqueles pacientes que têm uma evolução para cronicidade, com múltiplas infecções, disfunções orgânicas, a gente tem o perfil mais anti-inflamatório, que é mais prevalente em idosos com comorbidades, que prevalece aí um estado de imunossupressão, tá? Então, lembrando que a gente tem esses mediadores anti-inflamatórios e mediadores pró-inflamatórios. O principal mediador anti-inflamatório que a gente tem na sepse é a interleucina 10, tá? Então, a gente tem ambos perfis, tanto o pró-inflamatório quanto o anti-inflamatório, tá? Então, falando um pouco da disfunção do sistema cardiovascular, a gente vai ter hipotensão. Então, por que ela é ocasionada? Ela é proveniente da liberação de mediadores vasoativos, principalmente prostaciclina, óxido nítrico, produzidos pelas células endoteliais. Isso também a gente tem um estado de vasodilatação, que a gente vai fazer uma redistribuição do fluxo intravascular, né? Então, um aumento da permeabilidade vascular, perda de fluido para o terceiro espaço, hipovolemia relativa, né? E a disfunção direta miocárdica, que é a miocardiopatia da sepse. E isso está relacionado com os mediadores pró-inflamatórios. Então, a gente vai ter uma dilatação das câmaras cardíacas com diminuição da fração de ejeção. Normalmente, uma hipocinesia difusa que a gente tem, tá? Em relação à disfunção do sistema respiratório, como que ela ocorre na sepse? Ela vai ser secundária a uma lesão endotelial na vasculatura pulmonar. E isso vai fazer com que tenha um aumento da permeabilidade vascular pulmonar, um edema intersticial e alveolar, um desequilíbrio entre ventilação e perfusão, tá? Um quadro de hipoxemia que pode levar a uma insuficiência respiratória. Então, por isso que às vezes um paciente que está com uma sepse de foco urinário pode evoluir com rebaixamento de nível de consciência e disfunção respiratória, precisar ser entubado, porque ele também vai ter uma disfunção respiratória secundária aí ao quadro de sepse, né? A infecção pode ser em outro lugar, mas a disfunção é a disfunção orgânica, né? Sistema renal. Então, o que a gente tem? Como que a gente tem uma lesão renal pela sepse, né? Então, como a gente viu que a sepse ela é uma doença do endotélio, a gente vai ter uma disfunção ali endotelial, uma lesão isquêmica dos túbulos renais por uma ação direta das citocinas. E isso vai ocasionar uma baixa perfusão local, né? Que vai fazer com que a gente tenha ali, muitas vezes, um quadro de disfunção renal. Inicialmente a gente pode ter uma disfunção renal pré-renal pelo quadro de hipovolemia relativa, mas depois que isso se perpetua, você pode ter uma disfunção renal por conta de lesão isquêmica de túbulos renais, tá? E alteração do sistema nervoso central. Então a gente tem a encefalopatia associada a sepse e delírio. Então, isso acaba sendo um diagnóstico de exclusão, tá? Mas a gente pode ter uma disfunção da barreira hematoencefálica, com aumento da infiltração de leucócitos e exposição de mediadores tóxicos para as células cerebrais e um aumento do transporte ativo de citocinas, tá? Então, com isso, a gente evolui para rebaixamento do nível de consciência. No sistema hepático, a gente vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo hepático, levando a uma congestão venosa, lesão inflamatória dos hepatócitos, aumento da bilirrubina, tá? Principalmente bilirrubina direta e uma colestase, sendo que a icterícia, ela é um sinal de pior prognóstico na sepse, tá? Sistema de coagulação, a gente vai ter a ativação da cascata de coagulação e a gente vai ter a coagulopatia por consumo, que é o que a gente chama de CIVD, ou coagulação intravascular disseminada. Você vai ter uma redução da atividade dos sistemas
anticoagulantes e fibrinolíticos, e você pode ter episódios de sangramento e episódios de trombose aí ao mesmo tempo, né? Então você pode ter plaquetopenia por consumo. Então você tem consumo de plaquetas, mas você também está fazendo microtrombose dos vasos por conta desse consumo plaquetário, tá? E o tratamento, como que a gente faz? Que isso é o mais importante. Então, você tem que fazer uma antibiótico terapia precoce, né? Ressuscitação volêmica e suporte hemodinâmico. E suporte às disfunções orgânicas. Então, basicamente, são esses 3 pilares que a gente usa na sepse, tá? Então, como que a gente faz antibiótico terapia e culturas? Quando a gente identifica que um paciente está com uma sepse, a gente coleta 2 pares de hemoculturas e culturas dirigidas para cada foco infeccioso. Então, se for um foco urinário, a gente coleta urocultura. Se for uma suspeita de infecção do sistema nervoso central, a gente coleta líquor, tá? Lembrar que as hemoculturas, elas devem ser coletadas de sítios diferentes, tá? E a coleta de culturas, ela não deve atrasar o início da administração dos antibióticos, em até 45 minutos, certo? Então, se for um quadro que, eu tô suspeitando de uma meningite, de uma sepse, não tem quem colete líquor, só consigo coletar a hemocultura. Coleta a hemocultura e entra com antibiótico. Não pode atrasar o antibiótico, tá? E hoje a gente preconiza um ciclo curto de antibiótico, em até 7 dias, tá? E lembrar que o uso da procalcitonina, com avaliação clínica, ele é usado não para fazer diagnóstico de infecção e para determinar o início do antibiótico, mas sim para determinar quando a gente vai parar o antibiótico naqueles pacientes que têm uma boa evolução clínica, tá? Infecções com foco fechado, não adianta só a gente dar antibiótico, coletar culturas, a gente vai ter que fazer a drenagem desse foco. E muitas vezes a gente acaba levando aí, é um dos casos que a gente usa antibiótico aí por tempo mais prolongado, tá? Outros casos que a gente usa por tempo mais prolongado, a endocardite, né, infecção do sistema nervoso central, dependendo de como for, também é uma das causas, tá? Aí eu coloquei endocardite, osteomielite, infecção de corrente sanguínea, a gente pode avaliar esse tempo maior de antibióticos aí em torno de 7, 10 dias, tá? Então, o que os guidelines mostram aqui pra gente, né, o Survive Sepsis Campaign? Então, se você tem uma sepse confirmada ou provável, você administra antibióticos imediatamente em até 1 hora do reconhecimento da sepse, tá? Isso tanto na presença quanto na ausência de choque. Se você tem uma sepse provável, né, então você está suspeitando de sepse, mas ainda você está naquela dúvida, se você tem a presença de choque, você administra o antibiótico imediatamente, em até 1 hora. Se você tem uma ausência de choque, então é aquele paciente que você está suspeitando de sepse, mas ele não está no estado de choque, o que você faz? Você faz uma rápida avaliação das causas infecciosas e não infecciosas de doença aguda, tá? E aí você pode administrar o antibiótico em até 3 horas, caso você tenha uma forte suspeita ainda de infecção, depois que você fizer essa avaliação infecciosa mais minuciosa, tá bom? Então, basicamente é assim que a gente usa o antibiótico na sepse. E qual antibiótico que eu devo usar? Bom, aí vai depender da onde vem a suspeita da sua infecção. Então, se é de infecção comunitária, a gente tem várias opções, penicilina, e também, além da onde que se é comunitária, se é hospitalar, qual que é o foco? Se é pulmonar, se é de pele, se é urinário, então aí você vai direcionando, tá? Então, das infecções principais aí de infecções comunitárias, a gente tem penicilina, oxacilina, cefalosporinas de primeira, segunda, terceira geração, quinolonas, macrolídeos, antianaeróbios, né? São infecções nosocomiais, a gente precisa ter um espectro maior, então aí a gente já usa cefalosporinas de terceira e quarta geração com ação antipseudomonas, né?
piperacilina tazobactam, carbapenêmicos e glicopeptídeos. E quando a gente tem aquele paciente que é um paciente que está internado há muito tempo, que já é colonizado por germes multiresistentes, que evolui com um quadro de choque séptico novo, então aí a gente já tem que fazer uma cobertura direcionada para esses micro-organismos resistentes que o paciente tem, né? Então aí a gente tem aminoglicosídeos, polimixina, linezolida, daptomicina, ceftazidima, avibactam, e aí você vai direcionar de acordo com o foco que é do paciente, ou se você não tiver foco, você acaba deixando um esquema antibiótico mais amplo, tá? Antifúngicos. Então, quando que a gente vai pensar em antifúngicos na sepse? Em algumas populações de pacientes vão precisar desses antifúngicos, né? Então, pacientes com neutropenia, pacientes pós-transplante de medula óssea, uso de nutrição parenteral prolongado, colonização fúngica prévia, estados de imunossupressão geral, cirurgias abdominais extensas, uso de dispositivos invasivos, uso de drogas ilícitas injetáveis, transplante de órgãos sólidos, uso prévio de corticoide, isso tudo são fatores de risco para o paciente ter uma sepse fúngica. Então tem que levar isso em consideração na hora de escolher o antibiótico, tá? O que o guideline mostra? Pra gente, né, o Survive Sepsis Campaign, que para os adultos, né, que evoluem com sepse e choque séptico, que tem alto risco de infecção fúngica, eles sugerem a gente já começar uma terapia antifúngica. Agora, aqueles pacientes, né, que têm baixo risco para infecção fúngica, aí você não tem necessidade de começar uma terapia antifúngica inicialmente para esses pacientes, tá? E como que a gente faz a ressuscitação e o manejo hemodinâmico desses pacientes, tá? Então, a ressuscitação, ela vai ser indicada para todos os pacientes com sepse, porque os pacientes com sepse estão com sinais já de disfunção orgânica, que é um sinal de baixa perfusão, tá? Então, a gente faz uma expansão volêmica com cristalóides balanceados, de preferência Ringer lactato, plasma light, numa velocidade de 30 ml por quilo em até 3 horas, tá? Pode usar albumina naqueles pacientes que precisam de grandes quantidades de volume. Então, aqueles pacientes que você viu que precisa de muito volume e que você quer poupar um pouco os litros de volume que você vai fazer para o paciente, aí você pode expandir com a albumina. Só que lembrar que não é recomendado o uso de rotina e não tem uma superioridade em você dar albumina para esses pacientes, tá? Então, o ideal mesmo é usar o cristalóide, ok? Soro fisiológico, quando você vai fazer ele em grande quantidade, você pode predispor a uma acidose hiperclorêmica, porque a quantidade de cloro do soro fisiológico é maior do que a gente tem, né? Então isso acaba predispondo à acidose. Então hoje a gente prefere esses cristalóides balanceados, que eles têm ali a osmolaridade e a quantidade de cloro mais próximo da nossa fisiologia, tá? Usar com cautela esse volume em idosos, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, pacientes dialíticos. Então, o que a gente recomenda, né? O que os guidelines também recomendam? Você pode realizar um bolos de 250 ml de cristalóide e ir reavaliando, né? O ideal é você fazer esses 30 ml quilo, mas em muitos pacientes, às vezes, isso não vai ser possível e não retardar o início de drogas vasoativas, tá? Então, sempre monitorar o lactato, tempo de enchimento capilar, saturação venosa central, né? Junto com métodos dinâmicos de fluido responsividade para avaliar a necessidade de expansão volêmica extra, né? Então, a gente usa esses parâmetros, que são parâmetros de perfusão tecidual, junto com, por exemplo, pode fazer um passive leg raising para você ver se o paciente ainda é responsivo a volume. Você pode dar uma olhada na veia cava do paciente, né? Fazer um ecocardiograma, ver como que estão os parâmetros ali e ver se o paciente consegue, né, fazer, por exemplo, variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso. Isso ajuda também no manuseio aí dessa quantidade de líquido que a gente faz para o paciente, tá? A droga vasoativa de escolha na sepse é a noradrenalina.
Então, a gente inicia a noradrenalina precocemente em casos de hipotensão, objetivando uma pressão arterial média acima de 65. Então, a gente entra quando essa PAM está abaixo de 65 e você está fazendo volume e não está melhorando essa PAM, tá? Em casos de hiperlactatemia, quando você tem esse lactato aí acima de 2 milimol, acima de 18 miligramas por decilitro, e outros sinais de má perfusão. E o objetivo, como dito anteriormente, é manter essa PAM acima de 65, para corrigir essa vasodilatação, porque na sepse a gente tem esse choque distributivo, então não adianta dar só volume, você tem que dar volume e droga vasoativa, para você conseguir direcionar o fluxo de sangue para os principais órgãos, os órgãos nobres, e aumentar a oferta de oxigênio para os tecidos, tá? Então, a expansão volêmica, ela tem que ser feita concomitante com a droga vasoativa. Não significa que você tem que fazer primeiro os 30 ml quilo e só depois entrar com droga vasoativa. Não, você vai fazendo volume, se você vê que o paciente já não responde, já entra com droga vasoativa, tá? Tudo praticamente junto. Naqueles pacientes, né, grandes pacientes, a maioria dos pacientes dos casos, a gente vai ter que ter um acesso central, né, para justamente a gente manejar melhor a hemodinâmica desses pacientes, tá? Em casos assim de urgência, de extrema urgência, a gente pode usar noradrenalina em veias periféricas desde que elas sejam calibrosas e por um curto período de tempo, até que se obtenha um acesso venoso central, tá? E associar a segunda droga vasoativa de escolha, que é a vasopressina, caso haja persistência da hipotensão e quando você está atingindo níveis de droga vasoativa de nora acima de 0,3 a 0,5 microgramas por quilo minuto, tá? Então, aqui já foi. Quando você tem um quadro de disfunção miocárdica e ainda sinais de hipoperfusão, então aquele paciente que você já fez volume, né? Você já vê que ele tá com a veia cava túrgida, você vê que ele não é mais fluido responsivo, você já tá com noradrenalina associado à vasopressina e o lactato persiste alto, né? A pressão não tá muito legal, ele tá com livedo reticular, saturação venosa central baixa, gap de CO2 alargado. A gente pode avaliar como que está a função cardíaca desse paciente. Por quê? Porque lembrar que na sepse a gente tem uma disfunção direta do miocárdio, né? Que é a miocardiopatia da sepse. Então, se você fizer um eco, ver uma hipocinesia difusa, né? Ver que o paciente está com débito cardíaco baixo, né? O que você fez? Você pode entrar com inotrópico. E aí a gente escolhe a dobutamina, que pode começar numa dose de 2,5 micrograma quilo minuto e ir aumentando conforme o débito cardíaco e o índice cardíaco, que a gente pode obter através de monitores ali, ecocardiograma ou outros tipos de monitores aí, Swan-Ganz e tudo mais, né? A alternativa para isso, se vamos supor que não quero usar a dobutamina, você pode usar a epinefrina, né, que é a adrenalina. Só que lembrar que ela também tem uma atividade tanto alfa quanto beta agonista. Então, quando você usar a epinefrina, lembrar que ela faz a mesma função do que dobutamina junto com noradrenalina. Então, às vezes você deixa só a epinefrina, mas ela é mais arritmogênica. Então, normalmente a primeira escolha que a gente orienta e que os guidelines orientam, claro, é a dobutamina, tá? E os corticoides, tá? Então, tem esse estudo, que é o APPROACH, fizeram em pacientes com choque refratário, usaram corticoides em doses baixas e apresentaram uma redução da mortalidade. Então, através desse estudo, os guidelines hoje recomendam que pacientes que estão em choque refratário, isso é, pacientes com doses crescentes de noradrenalina, já precisando de uso de vasopressina associado, com múltiplas disfunções orgânicas, a gente entra com hidrocortisona na dose de 200 a 300 miligramas por dia por 7 dias, tá? Então, só para mostrar para vocês também o manejo, isso é o manejo inicial, que foram aqueles 3 pilares que eu mostrei para vocês, que é o suporte hemodinâmico, antibiótico, e expansão volêmica no caso, mas tem outros tratamentos que a gente tem que fazer na sepse, que são tratamentos ali da UTI mesmo, né? Então, lembrar de deixar esse paciente sedado ali, não precisa estar com RAS de -5, a gente pode deixar
um RAS de -2 até 0, né? Lembrar de começar uma nutrição enteral em até 48 horas, lembrar de ter um controle glicêmico adequado entre 140 a 180 mg por decilitro, ventilação mecânica protetora, profilaxia de TEV, porque justamente, né, a não ser que o paciente tenha uma profilaxia mecânica, a gente deixa para os pacientes que estão muito plaquetopênicos, e profilaxia farmacológica a gente deixa para os pacientes que estão com plaquetas ali acima de 50 mil, né? Transfundir hemoglobina se o HB estiver abaixo de 7, mas claro, a gente tem que individualizar o paciente, ver se ele não está tendo nenhum sangramento também. Não realizar vitamina C, o estudo Redox mostrou isso pra gente, tá? Que não tem benefício. E reposição de bicarbonato quando você tiver um pH menor que 7,2 e uma presença de lesão renal aguda. Fora isso, não tem muito benefício, certo? Então vamos lá, questões de prova. Paciente 34 anos com antecedente de pielonefrite, deu entrada no serviço de emergência, discretamente sonolenta, com perfusão periférica lentificada, frequência cardíaca de 125, PA de 80/60, frequência respiratória de 30, lactato arterial de 4,2 milimol e gasometria arterial com pH de 7,2, bicarbonato de 12. Com bases no Surviving Sepsis Campaign de 2021, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Utilizar o Quicksolva para rastrear sepse. Iniciar a ressuscitação volêmica com cristalóide 30 ml por quilo em até 3 horas. Iniciar a hidrocortisona se paciente evoluir com choque séptico refratário com altas doses de droga vasoativa. Infusão de insulina se a glicemia estiver acima, infusão de insulina contínua, né, no caso, se a glicemia estiver acima de 180 mg por decilitro. Administrar bicarbonato IV se choque séptico com acidose metabólica, pH menor que 7,2 e lesão renal aguda, aqui em 2 ou 3. Então, a resposta incorreta seria utilizar o Quicksolva para rastrear a sepse. Então, como a gente viu aqui, né, lembrando, né, do que a gente conversou, o Quicksolva, o Scored News, o Scored Mills, eles não são para fazer diagnóstico ou rastreio de sepse. Eles são usados para a gente conseguir direcionar esses pacientes para onde eles vão. Se vão para UTI, se precisam ir para emergência, se precisam ir para precisa ter um suporte maior, uma atenção maior. Mas nunca para fazer o diagnóstico e rastreio de sepse, tá? Então, só mostrando para vocês que eles cobram isso em prova. Questão 2. De acordo com a última atualização, os critérios de CIS não são mais obrigatórios para definir sepse, a qual passa a ser definida como infecção suspeita ou documentada, associada à variação aguda de 2 pontos ou mais no score de SOFA e o que faz parte do score de SOFA, né? Então vamos lá, creatinina, bilirrubina, frequência respiratória, relação PO2-FiDO2. Letra B, creatinina, bilirrubina, PAM, frequência cardíaca, escala de Glasgow. Letra C, frequência cardíaca, PAM, plaquetas, escala de Glasgow. Letra D, relação PO2-FiDO2, plaquetas, escala de Glasgow e bilirrubinas. E letra E, frequência respiratória, relação PO2-FiDO2, plaquetas e bilirrubinas. Então, a resposta certa é a letra D, né? Então, frequência respiratória, frequência cardíaca, isso não faz parte do score de SOFA. O score de SOFA, ele avalia disfunção respiratória através da relação PO2-FiDO2, disfunção de coagulação através das plaquetas, disfunção neurológica através da avaliação do escala de coma de Glasgow, disfunção renal através de creatinina e oligúria, se o paciente apresentar, então débito urinário, disfunção hepática através de bilirrubinas e disfunção cardiovascular através da PAM, né, ou de necessidade de uso de drogas vasoativas, tá bom? Questão 3. De acordo com as novas definições de sepse e choque séptico, não podemos afirmar. Foi abolido o termo sepse grave. As definições diagnósticas de sepse deixam de usar a CIRS e agora utilizam uma infecção suspeita documentada associada a uma variação maior ou igual a 2 pontos no score de SOFA.
Choque séptico passa a ser definido por sepse com necessidade de terapia com vasopressores para manutenção de PAM acima de 65, lactato acima de 2 milimol após adequada ressuscitação volêmica. Letra D. Sepse é definida como disfunção orgânica com risco à vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. A disfunção orgânica é identificada através da alteração aguda do score de SOFA maior ou igual a 2 pontos. Letra E. Os critérios do Quick SOFA incluem frequência cardíaca, alteração do estado mental e pressão sistólica menor ou igual a 100. O que, na verdade, está errado aqui, o que a gente não pode afirmar é que os critérios de SOFA incluem frequência cardíaca, alteração do estado mental e pressão sistólica abaixo de 100. Na verdade, como a gente viu anteriormente, eles incluem frequência respiratória, alteração do estado mental, hipotensão, PA sistólica abaixo de 90. Obrigada!